Muito bem, vamos lá então, pessoal. Vamos para a nossa nona aula aqui então. É um prazer enorme estar com você novamente. Hoje vamos falar sobre o encerramento do projeto. E além do encerramento do projeto, vou aproveitar, porque o encerramento é uma aula um pouquinho mais curta, né? Tem menos atividades, digamos, para a gente fazer no encerramento do projeto, desde que a gente tenha planejado, né? Iniciado, executado, controlado nosso projeto de maneira adequada. A gente vai ter o encerramento de algumas atividades, mas ela ocorre um pouquinho menos com menos esforço, né? Uma coisa mais natural. Mas aí, como nós teremos um pouco mais de tempo nessa aula, eu vou aproveitar para criar exemplos de projeto. Então, mande os seus exemplos de projeto. Alguns alunos já mandaram para a gente. Eu vou abrir a planilha que o Trovato criou até a nossa aula 9, a nossa aula 8, né? Essa é a aula 9. E vou mostrar exemplos de projetos. Então, vamos pensar aqui num termo de abertura para pequenos projetos, médios projetos, grandes projetos, como que a gente faz o nosso planejamento, como que a gente faz o nosso controle e recapitular tudo que a gente viu até este momento aqui. Essa é a nossa nona aula, deixa eu mostrar aqui os nossos slides, né? Então, estamos aqui na nossa nona aula, o encerramento do projeto. E recapitulando, você já deve estar participando das anteriores também, temos mais uma aula que vai ser a próxima aula 10, em que o Trovato vai fechar tudo isso aí com um grande plano do Excel, várias sugestões, modificações, uma série de coisas bacanas aí para você poder utilizar esse seu plano. E aí nós vamos ter um webinar de encerramento depois e certificado. E nesta etapa aqui, cumpre ressaltar, né? Nós temos quase 800 inscritos. Se você quer receber as planilhas, quer receber os arquivos, você precisa se inscrever naquele link do bit.ly, bit.ly, está nos vídeos anteriores também, está nas descrições, bit.ly barra Trentin X Trovato, porque não tem como colocar os links em outros lugares. Então, quem se cadastrou lá, a gente manda o link para você que está tudo numa pasta única, num drive único, e aí você pode baixar os Excels, os materiais complementares aí que a gente tem de aula. Não é obrigado a se inscrever, então temos mais de 3.500 pessoas assistindo, então a maioria assistindo aí sem inscrever, não tem problema, assista os vídeos, use como você quiser, assista no seu ritmo. Mais uma vez é um esforço gratuito nosso aqui, não tem nenhum fim lucrativo mesmo. Se você quiser usar esses vídeos, pode pegar os vídeos, colocar aí no EAD da sua escola, dentro da intranet aí da sua organização. Eles são de total livre uso, basta pegar o link aí e utilizar. Mas uma coisa que é muito importante ressaltar é que apesar de termos quase 800 inscritos e 3.500 pessoas assistindo, recebemos pouquíssimas provas, né, questionários que o Trovato lançou na aula anterior. E lembre-se que se você quer receber o certificado, também não é obrigado, obviamente, mas se você quer receber o certificado, você tem que passar na provinha, é muito simples, fazer as questões ali, e você precisa enviar o seu trabalho final. O trabalho final é o Excel, o seu plano de projeto. Nós já recebemos alguns, mas pouquíssimas pessoas mandaram, né? Menos de 10% aí das pessoas, na verdade, menos de 5% dos inscritos aí mandaram. E aí, naquela última aula, que vai ser um webinar ao vivo, eu e o Trovato vamos discutir os planos de Excel. Ó, isso aqui pode melhorar, por que você não fez isso com aquela formatação? Eu vou falar sobre os aspectos de metodologia também, como é que está seu termo de abertura, requisitos e assim por diante. Então, quem quiser participar, obviamente, você não é obrigado a mandar a sua planilha, né, mais uma vez, mas eu recomendo fortemente que você se empenhe, porque muita gente, voltando aqui para os slides, né, muita gente assiste os cursos, participa, mas aí acaba não absorvendo isso para o seu dia a dia, porque a gente precisa colocar em prática, né? Então, falando em prática aí, você precisa, se você, inclusive, né, aproveitando aqui, acabei de lembrar agora, você pode ir dar uma olhada lá no meu YouTube, tem uma questão de um vídeo lá, na verdade, né, de como aprender as coisas. Então tem o método Feynman, né? Então quem quiser vai aí, escreve Feynman Trentin. Então vai lá, escreve aí Feynman Trentin. Se eu não coloquei errado aqui, opa, método Feynman, técnica Feynman. Você vai conseguir achar, coloca o linkzinho. Então aqui é um como aprender qualquer coisa, né? Vamos dizer assim. E eu recomendo fortemente que você vai dar uma assistida, não vou explicar tudo isso aqui, mas eu uso bastante essa técnica no meu dia a dia aí, quando eu tenho que aprender alguma coisa nova. É basicamente muito simples. Você precisa pegar os conceitos, então você que está assistindo a aula aqui, você que está participando, vendo, né? Você está absorvendo os conceitos, mas isso aqui é só um pedaço. Então, se você assistiu tudo e você precisar aplicar isso na semana que vem, talvez você tenha dificuldades.
né? Você precisa ensinar alguém, que é o método Feynman. Então explique para os seus colegas, enfim, discuta aí num grupo, monta um grupo dentro da sua empresa para você discutir o modelo do Excel, as aulas, enfim. Aí você vai identificar os seus gaps e você precisa, acima de tudo, simplificar, revisar e aplicar. Então essa é a técnica, tá aí no meu YouTube, né? Técnica Feynman, como aprender qualquer coisa, né? Eu recomendo fortemente que você dê uma olhadinha nesse vídeo, porque eu realmente gostaria que você aprendesse, né? Eu e o Trovato ficamos muito felizes aí de poder ajudar as pessoas a melhorar, mas a gente vê aqui, por exemplo, né? Então temos 3.500 pessoas assistindo, uns 800 ou menos ali que estão inscritos no link, ou seja, que vão fazer a prova, que vão receber o Excel, e até agora nós temos menos de 40 que fizeram aí as suas atividades. Estamos chegando à nossa penúltima aula do curso, significa que desses 3.500 aqui, então um quarto ou menos, né, um sexto quase aí, um quarto, um quinto aqui, então inscritos de verdade, e desse tantão aqui, ó, então 35 é 1% estão realmente mandando seus trabalhos. Eu sei que você está sobrecarregado aí, que tem pandemia, trabalho, uma série de coisas, então quem não conseguir entregar, faça depois, não tem problema. Mas não se esqueça que o conhecer é um aspecto. Então, conhecer aí, quem assiste vários vídeos e tal, várias palestras, isso é um aspecto, né? Você absorve 10% disso. Então, às vezes faz sentido ali na aula. Mas o aplicar e ensinar, quer dizer, discutir num grupo aí com você, aplicar num projeto da sua organização, né? Você não precisa virar professor ali, mas esse aplicar aqui é onde a gente tem mais 70% aí de aprendizado, e os outros 20, obviamente, vai depender do tempo ali que você dedica a essas coisas. Então é muito importante que você reveja as aulas aí, se você puder, aulas sobre conceitos, faça resumo, eu sempre costumo fazer resumos, né? Eu gosto muito de mapa mental. Aí você pega o Excel que o Trovato colocou, né? A gente está aqui com o gabarito da nossa aula 8 aqui, então estamos com o gabarito aqui, vamos utilizar esse nosso gabarito. E aí você olha o que está sendo construído lá em cada aula e construa o seu próprio, tá? Então, assim, eu não tenho nada contra utilizarem templates, mas tem gente que não quer nem saber como é que funciona o template, né? Que chega lá, se você conhece algum amigo seu aí que sempre busca template sem saber usar, sem buscar a metodologia, marca ele aí para ele poder assistir essas aulas aqui. Mas tem muita gente que infelizmente faz isso. Eu até durante o curso aqui recebo, mas onde é que tá a planilha? Eu falei, cara, tem uns vídeos lá para criar a planilha. Não, eu quero só a planilha, não quero aprender a criar, não. E aí isso vai trazer dificuldades para você, obviamente, né? Quando mudar algum link, mudar alguma coisa, vai estragar a sua planilha, você não vai saber por quê e não vai saber consertar. E além disso, você não vai saber a metodologia, o que precisa fazer para começar um projeto com o pé direito, as coisas que você tem que fazer durante a execução, planejamento, enfim, essas atividades aqui. Então, muito importante que você realmente coloque em prática, né? Mas chega de sermão aí, vamos direto para a nossa aula, que é o encerramento do projeto. Bom, nós já vimos nossas etapas anteriores e retomando duas coisas rapidamente aqui, a gente tem o ciclo de vida do projeto. Quem aí lembra o que é o ciclo de vida do projeto? Escreve aí no chat, né? O que é o ciclo de vida do projeto? Ciclo de vida do projeto são as suas fases. E você que determina quantas fases tem, isso está lá na nossa primeira aula, depende muitas vezes das melhores práticas da indústria. Então, na indústria farmacêutica, você tem um ciclo de vida, de muitas vezes prospecção, teste clínico, Você está na indústria de TI, existem outros ciclos de vida, concepção, design, protótipo, operação assistida, enfim. Na engenharia, viabilidade, projeto básico. Então, este ciclo de vida depende do seu tipo de projeto, muitas vezes da área de aplicação, certo? Então, uma pergunta que é sempre recorrente, né? Eu preciso ser engenheiro para gerenciar projetos de engenharia, né? E a resposta é que ajuda bastante, mas não é totalmente mandatório, né? Você precisa conhecer daquela área de aplicação para que você consiga fazer o planejamento. E aí, o que é a gestão de projetos em si? Eu fiz até aquelas bolinhas lá para você, lá na primeira aula também, né? O conhecimento de negócios, que é Business Analysis, o conhecimento de gestão de projetos, Project Management, conhecimento de área de aplicação, que é uma integração, o Systems Engineering faz isso. O gerente de projetos, ele está nessa interface aqui, né? Porque a gente precisa conhecer da nossa gestão,
a gente precisa conhecer um pouquinho do que vai ser construído e precisamos conhecer o contexto de negócio, uma vez que o projeto que nós vamos fazer deve entregar valor para as nossas partes interessadas, certo? Então, lá no começo, você fez o seu planejamento com termo de abertura, com objetivo e tudo mais que nós discutimos nas aulas anteriores, né, nas aulas sobre termo de abertura, e a partir disso você fez um detalhamento. Então, lá no termo de abertura, nós temos um objetivo que nós queremos atingir no futuro. To be, como nós queremos ser quando concluirmos o nosso projeto. No plano, nós criamos um detalhamento, planos de ação, nós criamos requisitos, criamos cronograma. E no final do projeto, nós precisamos saber, opa, chegamos lá sim ou não, né? E essa pergunta é muito importante, porque quando a gente chega no final do projeto, né, tem gente que entrega o resultado, digamos que seja uma casinha aqui, né? E aí entrega o produto e some, né? Então, assim, o sumir ali não é encerramento do projeto, né? Então, assim, sumir do projeto, simplesmente entregar, significa que nós temos, na verdade, um abandono de projeto e não um encerramento. Então, tome muito cuidado com isso, porque você, como um gerente de projetos, você vai ser cobrado do começo até o final do projeto, sabe? Então, assim, não adianta você ter entregado alguma coisa e feito uma transição ruim, porque aí ele não vai ter a aceitação correta, né? Então é muito importante a gente entender aqui também que o nosso projeto ele pode terminar, na verdade, de três maneiras. Então, quando um projeto é encerrado, só quando chegou ao fim? Não necessariamente. Então, quando o objetivo é alcançado, mas nós também podemos encerrar o projeto prematuramente, quando o objetivo não pode mais ser alcançado. Então, eu queria construir uma casa, né? Mas agora houve uma crise econômica, eu estou sem dinheiro nenhum, ficou impossível de atingir aquele objetivo, posso cancelar o projeto. E uma terceira razão que pode nos levar a um encerramento do projeto, né, é que nós podemos verificar que aquele projeto não é mais relevante. Por isso, além do objetivo, a gente tem a justificativa. Eu quero construir uma casa nova para eu sair do aluguel. Mas de repente o aluguel ficou muito barato, enfim, ou não quero mais fazer aquele projeto. Se a justificativa desaparecer, a gente poderia encerrar aquele projeto também. Então, três maneiras: objetivo alcançado, o objetivo não pode mais ser alcançado ou o objetivo não é mais relevante. Essas são três causas que podem nos levar ao encerramento de um projeto. Entretanto, todo projeto deve ser formalmente entregue e encerrado, entregue ao nosso patrocinador e encerrado formalmente. Essa é uma questão muito importante aqui, porque tem pessoas que às vezes pensam, poxa, mas Mário, se o projeto foi cancelado, eu não preciso fazer o encerramento, né? Porque na verdade ele foi cancelado. Nós precisamos da mesma maneira fazer o encerramento formal. Então imagine que nós estamos cancelando um projeto porque no contexto da pandemia se tornou impossível atingir o objetivo daquele projeto. Nós estaríamos construindo, por exemplo, centros sociais que vão ter um aspecto presencial, então centros de arte presencial para crianças, por exemplo, né? Esse foi um dos projetos de um cliente nosso aí que foi cancelado. Agora não faz mais sentido, porque esse projeto era para 2020 e ficamos 2020 inteiro fechado. Agora temos uma perspectiva talvez de um longo tempo em 2021 ser fechado. Aí eu vou cancelar aquele projeto, mas eu preciso fazer esse cancelamento formalmente, com lições aprendidas, com um relatório, para que se eu quiser retomar esse projeto no futuro, eu tenha as informações na mão. Então, nós estamos cancelando que o objetivo não pode ser atingido mais agora, durante a pandemia. Mas daqui 2 anos, por exemplo, pode ser que esse projeto volte a ser viável. Aí eu vou reabrir o projeto, ou vou criar um novo projeto, e eu vou pegar as informações daquele relatório final, das lições aprendidas, de sugestões, de próximos passos. Então,
é muito importante que a gente faça este encerramento, mesmo que seja prematuro, que ele seja feito formalmente, com lições aprendidas, com relatório, com documentação. E a outra maneira que a gente poderia ter o nosso projeto cancelado é que a justificativa não é mais necessária. Então, imagine que nós temos um projeto, por exemplo, de expansão do tamanho do nosso escritório, né? Nós vamos aumentar o tamanho do nosso escritório. Mas durante a pandemia houve uma mudança de contexto em que as pessoas estão trabalhando no home office e a sua organização decidiu que eles vão continuar trabalhando no home office para sempre. Então morreu a justificativa. Já que não vamos ter que trabalhar no escritório, não precisamos aumentar o nosso escritório. Eu iria cancelar esse projeto mais uma vez e ter as nossas lições aprendidas, ok? Então, qualquer projeto, seja ele com sucesso, você faz o encerramento e sem sucesso também. Então, não vá deixar de encerrar isso aí só porque o projeto não teve sucesso. Então, se ele teve sucesso, aí a gente tem um caminho um pouco diferente, que a gente tem um formulário de aceitação, vou falar já já. A gente pode ter transição, a gente pode ter garantia, pode ter uma série de coisas aqui, além de lições aprendidas. Então, lições aprendidas e o nosso relatório final. Quando a gente encerrou porque o objetivo não pode mais ser atingido, ou a gente encerrou porque a justificativa não é mais existente, da mesma maneira eu tenho o relatório final, tenho lições aprendidas, posso até ter algum tipo de sessão. Não haverá uma entrega, porque ele foi encerrado de maneira prematura. E antes da gente ver as tarefas necessárias aqui para o encerramento do projeto, é importante a gente pensar em mais um aspecto aqui. Lembra também que eu falei para vocês do esforço dos grupos de processos, né? Então aqui nós temos o esforço, né? Horas ali que você gasta, por exemplo, e ali no outro eixo nós temos o tempo. Então esforço e o tempo. Os nossos grupos de processos aqui, eles ocorrem conforme as fases estão passando, né? Mas você tem um período aqui de iniciação, e durante a iniciação, nós já estamos fazendo parte do planejamento, né? Porque a iniciação nada mais é do que um planejamento preliminar em alto nível. Então, nós temos que o planejamento, ele ocorre aqui com um esforço, mas ele tem uma sobreposição aqui, como você consegue ver, junto com a iniciação. Então, logo no finalzinho ali da iniciação, até a gente culminar aqui o término da iniciação com o termo de abertura assinado, nós temos o nosso planejamento já sendo iniciado, começa a fazer parte do plano de projeto aqui também. E às vezes a execução já está ocorrendo ali, enquanto tem trâmites de aprovação, mas nossa execução vai começar aqui em geral após o nosso termo de abertura. E aí nós temos a execução, como você pode ver também, com alguma sobreposição com o planejamento. Por quê? Porque tem o planejamento em ondas sucessivas. Então nós fazemos nosso planejamento, define EAP, como já vimos em aulas anteriores, nosso cronograma, assim por diante. E muitas vezes nós detalhamos a fase que está mais próxima, mas precisamos detalhar essa outra fase, ou seja, construir ainda parte do planejamento durante a execução. Imagine que nós estamos fazendo um novo shopping center, e aí nós fazemos o seu planejamento, mas não temos ainda todos os detalhes da construção, ainda não fizemos arquitetura, não fizemos os designs, não fizemos uma série de coisas que não permite fazer todo o detalhe lá da frente. Mas nós fazemos um levantamento em alto nível, como falei lá no planejamento preliminar. Em todo esse momento está ocorrendo o monitoramento e controle, porque o monitoramento e controle até o final, na verdade, né? Porque o monitoramento e controle controla mudanças, controla a execução, controla documentações, traz para a gente a governança aqui do nosso projeto. E o encerramento, ele tem também uma sobreposição aqui, né? Então aqui execução, aqui encerramento. Ele tem uma sobreposição com a execução. Isso é muito, muito importante. Preste muita atenção nisso, tá, pessoal? Porque uma grande causa de fracasso de projetos aqui é que tem gente que deixa para pensar no encerramento quando a gente chegar lá no final. Então, duas coisas aqui para você colocar na cabeça. Em primeiro lugar, o encerramento
precisa ser planejado, certo? Então, o encerramento já tem que estar na sua EAP, já tem que estar no seu cronograma, já deve existir atividade, já devem existir atividades, né? Já deve existir duração. Então, vamos dizer aqui que a gente vai fazer aqui o nosso projeto, tudo mais aqui, e aí lá no final temos um encerramento. O encerramento não é 30 minutos, encerrou e joga para frente. Não. O encerramento pode levar dias, pode levar semanas, pode até levar meses de encerramento, dependendo do seu projeto. O que faz parte deste encerramento? Nós temos aqui a aceitação, mas a aceitação muitas vezes tem testes, pode ter aceitação parcial, né? Nós temos essa aceitação com ressalvas às vezes, e aí o projeto continua na fase de encerramento até que ele acabe. Nós podemos ter aqui o início de um período de garantia, que pode fazer parte do projeto ou não, a garantia vira após o projeto, né? Entreguei um novo galpão para armazenar grãos, por exemplo. A garantia daquilo lá depois vai ser 3 anos, 5 anos, 10 anos após o projeto. Nós podemos ter um período de operação assistida, então com sistemas ou com coisas de engenharia, é bastante comum isso, e pode fazer parte do encerramento. Então eu vou ter aqui na operação assistida, né, acabei o meu projeto, entreguei aqui o meu novo ERP, mas agora eu tenho 3 meses de operação assistida, 2 semanas, enfim, o tempo que for necessário. Porque esta operação assistida, ela deve fazer a transição. Isso é muito fundamental, tá, pessoal? Muito, muito fundamental aqui que o nosso encerramento seja planejado, que a gente tenha uma transição. Então, vai passando o bastão aqui e aí o projeto acaba de verdade e passa para operações. Então, agora vai ter uma equipe de sustentação de TI ou de engenharia, dependendo do que for o seu resultado aqui. A gente pode até nessa transição eventualmente ter treinamentos, se for o caso, podemos ter manual, podemos ter uma série de outras coisas aqui que vão ocorrer. Então entenda que o encerramento, em primeiro lugar, ele precisa ser planejado, e em segundo lugar, esse é o maior erro de todos, o encerramento não é um evento. Então, não é um evento. O encerramento não é, poxa, tem a festa de encerramento aqui, né? Temos a reunião de encerramento. Então, você pode ter eventos comemorativos, claro, mas o encerramento é um processo, é um período, é uma fase, várias coisas ocorrem aqui. Não é simplesmente, poxa, acabei tudo aqui que eu fiz e, né, entrego ali, sem haver essa preocupação em encerramento. E por esse motivo, você que é gerente do projeto deve ter muita atenção, tá? Vou falar uma última coisa aqui que está no livro Lazy Project Manager, né, que é o Gerente de Projetos Preguiçoso, um livro fantástico, apesar do nome aqui, né? Que é mais uma brincadeira, uma figurinha do Peter Taylor. Eu conheço o Peter Taylor, é um cara fantástico aí, que tem muita experiência. E lá no Lazy Project Manager ele fala, o gerente de projeto ele precisa trabalhar muito, muito, muito na iniciação do projeto. Porque se o projeto começar errado, a gente não entendeu os stakeholders, não entendeu os requisitos, não entendeu os objetivos, o projeto já morre aqui, já fracassa aqui. Então, na iniciação, muita energia. No planejamento, você bota também bastante energia, porque essas coisas precisam ser detalhadas em responsabilidades, em tarefas, em entregas, em comunicação, uma série de coisas. Se você fizer isso, aí essa aqui é a ideia do Lazy Project Manager, você vai ficar meio tranquilão durante a execução, né? Porque, poxa, se a iniciação tá top, né? Tá bem feita, você fez um plano sólido, aí agora a execução, sua equipe fica mais tranquila ali, não precisa ter tantas mudanças, tanta pergunta, tanta crise, né? Você, obviamente, você vai fazer o monitoramento e controle e a execução, mas vai ter mais tranquilidade. E aí o gerente de projeto precisa botar um monte de energia de novo aqui no encerramento. Eu falo isso até para os meus gerentes de projeto aqui, que é muito legal. O pessoal chega aqui no cronograma e está fazendo todas as atividades, aí chega no encerramento, vai acabar essa semana aqui, e aí demora 2, 3 semanas ali para acabar. Por quê? Porque o gerente de projeto não deu a devida atenção ao encerramento, né? Então, meus coleguinhas aí, gerente de projetos aqui da Trenti, né, prestem muita atenção no encerramento, porque a gente conclui
um projeto, e aí a gente tem uma entrega, entregamos uma implantação do project, entregamos uma implantação do PMO, entregamos um assessment, entregamos, enfim, várias soluções ali que a gente faz, e você faz a mesma analogia aí com a sua organização, mas aí não é simplesmente jogar aquilo ali para o cliente, ó, tá entregue, né, some, não, a gente precisa tirar as dúvidas, fazer aceitação, pode ter uma ou mais reuniões, explicações, transição, operação assistida, garantia, então esse é um processo, não é um evento. E uma coisa que é muito importante para você, como gerente de projetos aí na sua carreira, né? Então tenha atenção, bota um monte de energia na iniciação, muito importante, bota energia no planejamento, muito importante, bota energia no encerramento. Infelizmente, o que faz a maioria dos GPs, né? Bota aí o que você acha que faz a maioria dos GPs, né? Já sai marcando aí seus coleguinhas novamente, deixa os comentários aqui, porque o grande objetivo é a gente poder aumentar a maturidade de gestão de projetos das pessoas, dos profissionais, das organizações, né, do Brasil como um todo, que isso vai nos dar muito mais competitividade. O pessoal faz o contrário. O cara, iniciação, 30 minutos de iniciação, né? 30 minutos, tap aqui rapidinho, pessoal, reunião, iniciação, bota um nome do projeto só, objetivo meia boca, 30 minutos de iniciação. Planejamento, bom planejamento, vamos entrar no cronograma direto, né, tal, não precisa de comunicação, planejamento o cara acha que é só cronograma, né, já começa por aí, planejamento só o cronograma, a iniciação é 30 minutos para dar o nome do projeto, o nome da criança, e aí você gasta ali uns 2 dias para fazer só o cronograma, que acha que o plano é o cronograma. E aí depois, o que acontece na execução? Crise, gestão de crise, né? Fogo no parquinho, apagando incêndio, todos os problemas lá. Então, na execução, você vai gastar 10 vezes as horas. 10 vezes as horas. Quem está falando isso não sou eu, não. Pesquisas. Para cada 1 hora de planejamento, você economiza 10 horas de execução. É uma proporção de 1 para 10 aqui. Então, se você gastou 20 horas a mais fazendo um bom planejamento, você vai economizar 200 horas de execução. Tá? Então é muito significativo. Infelizmente, a maioria das pessoas, né, dá um print aí, manda para os seus coleguinhas, fala para eles assistirem aqui esse vídeo. Se tiverem com preguiça, né, assistam pelo menos aí dos 20 minutos até os 35 minutos, para você entender que você precisa gastar energia nos lugares certos do seu projeto. Iniciação, planejamento. Aí a execução vai ser tranquila. Só que o encerramento, como falei para vocês, não é um evento. Não é evento, não é simplesmente porque você acabou o site que ele está entregue. Ele não vai ser entregue. Você precisa fazer um esforço aqui, precisa teste, precisa evidência, precisa lições aprendidas, precisa relatório, precisa operação assistida, precisa uma série de coisas aqui. Então, o gerente do projeto ele já vai se preparando antes, por isso aquelas bolinhas lá que eu fiz no slide anterior, né? Iniciação, planejamento, gasto de energia na execução, controle. Antes de acabar, você já está encerrando. Porque se você esperar acabar tudo para daí encerrar, você vai gastar mais 2 meses ali encerrando, e às vezes a equipe do projeto já foi até liberada, né? Você vai ter dificuldades aí se tiver que fazer, por exemplo, alguma modificação ou coisas desse tipo. Agora vamos lá. Checklist para o seu encerramento. Então você precisa fazer o aceite formal do cliente. Isso nós podemos criar um formulário ali no nosso próprio Excel. Vou abrir o nosso Excel já já. É uma possibilidade. E aí você já arquiva nossa pasta de trabalho do Excel como um todo e tudo mais. A gente precisa tomar muita atenção aqui, ou muito cuidado com encerramento de contratos. Tem gente que acaba o projeto e depois fica chegando nota fiscal do fornecedor para aquele centro de custo. Isso é muito perigoso para você, é um problema. Você tem que avisar o departamento de compras que acabou, avisar o fornecedor, encerrar os contratos formalmente. E eu quero te dar uma outra dica aqui, né? Antes de ir para o checklist, atenção. Você que é um bom gerente de projeto já fez tudo direitinho até agora. Fez a iniciação, fez o planejamento, executou, legal, a equipe está motivada. Não vá abandonar, então assim, não abandone o barco aqui no final.
Não abandone no final. Então tem gente que parece, né, uma coisa muito triste até, né? Eu quando vejo isso fico até triste ou chateado ali pelo gerente de projeto. Porque você fez tudo certinho, você gastou uma energia grande, resolveu o problema, se comunicou, fez a execução, fez o planejamento, tudo mais. Na hora que você chegou ali na cara do gol, né? Aí você vai chutar para fora. Faça encerramento certinho, lembre-se do relacionamento com os seus stakeholders. Então tem muita gente que quer se livrar do projeto lá no final, né, quer abandonar o projeto. Saiba que você vai trabalhar com os meus stakeholders provavelmente. Então muita gente fala, o projeto é único, o projeto é único. Os projetos são únicos, mas provavelmente se você trabalha com dentro da sua organização, as equipes vão ser similares. Vai trabalhar de novo com aquela área de negócio, com a área de manutenção, com a área de engenharia, com a área de TI. As pessoas vão estar lá. Então cultive os relacionamentos também neste encerramento aqui do nosso projeto, que é uma outra coisa crucial e de extrema importância para você, tá? Então obtenha o aceite formal. Atenção, como eu falei, não abandone, cuide dos relacionamentos, cuide da comunicação, cuide das entregas. Só acaba o projeto quando termina, né? Como todo mundo fala aí, né? Só acaba quando termina. Então, quando tiver tudo fechadinho ali, beleza, parte para outra. Até lá, não faça isso. Lembre-se que deve haver ou pode haver uma transição desse produto ou serviço. Isso pode levar tempo. A gente precisa também liberar os membros da equipe. Pode ser que você pegou membros da equipe emprestados de uma outra área, né? Aqui, isso ocorre às vezes aqui no nossos projetos da Trentinha e o gestor empresta um membro da equipe para você, como gerente de projetos, mas quando você acabar o projeto, você precisa informar que aquele membro da equipe está liberado para que o gestor possa, né, retomar as alocações para aquele nosso recurso, certo? Compilação de lições aprendidas e relatório final. Então, isso aqui é muito, muito importante, deve fazer parte do seu plano. E é bom, faz parte aqui a gente colaborar também, comemorar, na verdade, né? Comemorar aqui também. E essa comemoração é porque você precisa desenvolver os relacionamentos também com os membros da equipe. Provavelmente no seu projeto da próxima vez vai ter outros membros da equipe que se repetem, se repetem, se repetem. Então, às vezes, um gerente de projetos que é chato, né? Não tem empatia, não tem soft skills, não, aqui na comemoração. Você pode fazer, por exemplo, um café da manhã, enfim, pode ser virtual, né? A comemoração é uma questão de reconhecimento e de fechamento. Tá? Então muita gente fala, pô, Mário, comemoração, como assim, né? Preciso de 40 mil reais para pagar um show e levar todo mundo para almoçar? Não, não é necessário. Se você tiver algum tipo de recompensa, ótimo, mas não é necessário, não é comum. O que você precisa fazer? Vai fazer presencial ou virtual? Você monta uma reunião de encerramento com a equipe. Se for virtual, você faz aqui no Teams mesmo, no Zoom, não tem problema, né? Eu me lembro do presencial, uma coisa muito bacana que acontecia numa empresa que eu trabalhei, que os projetos que se encerravam, na semana em que eles se encerravam, a equipe se reunia para um café da manhã na sexta-feira. Então, sexta-feira, toda a equipe ele se reunia das 8 até mais ou menos umas 9 horas, fazia um café da manhã, conversava sobre o projeto, reconhecia, e não tinha custo nenhum, né? Porque um membro da equipe levava um bolo, o gerente de projeto levava um suco, enfim, levava alguma coisa ali, mas as pessoas se reuniam lá na cafeteria dessa empresa que eu trabalhei, e aí você sentava lá em volta da mesa, o gerente do projeto levanta ali, ó, pessoal, atingimos o objetivo, ganhos para o cliente, ele está satisfeito, mandou um abraço aí para todo mundo. Queria agradecer ao Joãozinho que deu gás em tal coisa, Mariazinha aqui que fez tal coisa, enfim, um reconhecimento formal. Porque se isso não acontecer, pode ser virtual aqui também. Se você quiser tomar um café da manhã virtual, né? Estamos aí em tempos de pandemia, marca aí sexta-feira, ó, pessoal, 8 às 9 vai ser o encerramento. Vai ser um encerramento aqui mais informal. Então pega o seu café aí, você, sua bolachinha, a gente abre a câmera, o gerente de projeto passa uns slides lá, fechamos o projeto, o objetivo e tal, reconhece as pessoas. Uma confraternização. Isso é muito importante. Eu vou falar para vocês também de uma experiência ruim que eu já tive com esses encerramentos, né? Muito tempo atrás, quando eu era membro de uma equipe,
Eu participava lá daquele projeto e como era um projeto part-time, eu fazia outras atividades na área da manutenção, eu trabalhava na área de manutenção, mas participava de um projeto. E aí ia lá fazer as coisas do projeto, sexta-feira estava numa sala diferente que era do projeto, assim por diante. Aí eu viajei, fiquei 2 semanas fora, depois voltei e fui lá na sala do projeto na sexta-feira. Aí não tinha ninguém, né? Aí eu falei, cara, mas cadê o pessoal aqui desse projeto, né? Eu chamei um colega lá que era do projeto, aí o cara, pô, cara, não sei também. Passou mais 2 semanas para a gente descobrir que o projeto tinha acabado. Ninguém contou pra gente, né? Então, assim, uma falta de consideração com o membro de equipe, né? A gente trabalhou lá quase 8 meses, deu gasto, tudo mais, assim, o projeto acabou, acabou. Não contou para ninguém que tinha acabado. Então, o gerente de projetos, nem que você vá fazer um fechamento por e-mail, que eu não recomendo, porque eu acho que a gente perde esses laços aí com a equipe de projeto. Mas manda um e-mail, ó, pessoal, obrigado, João, José Maria, trabalharam, o cliente está satisfeito, esse é o objetivo, atingimos, e que pelo menos ocorra este encerramento. Não faça abandono de projeto. De novo, você é gerente de projeto, você já trabalhou muito, você já deu o gás ali, você fez tudo que tinha que fazer. A gente tem 2 momentos importantes em todo tipo de atividade, né? Isso tá no livro do Daniel Pink, salvo engano, que é um livro fantástico lá. Na verdade, é Chip and Dan Heath, salvo engano, tem um livro que se chama Moments. Deixa eu achar ele aqui agora que eu vou até colocar aqui para vocês. Moments. Aqui, esse livro aqui é fantástico, ó, The Power of Moments. Por que que algumas coisas dão certo, né? E outras coisas dão errado. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Ó. Então, esse livro aqui, esse azulzinho, The Power of Moments, é um livro que foi muito bacana para mim. Eu gosto muito desses caras aqui, o Chip and Dan Heath, mas em particular esse livro Moments, ele fala que tudo que você vai fazer na sua vida, e eles pesquisaram um montão de coisas aí, tudo que você vai fazer na sua vida, o importante é como começa, como termina. E se você começar a pensar aí, você vai ver. Eles falam, né, poxa, você foi num restaurante. Aí você foi mal atendido no começo, você já fica bravo lá. Não adianta o que acontecer e tanto faz lá o final, você vai ficar chateado. Você foi bem atendido no começo. Aí o cara pô, já criou uma boa impressão, né? E no meio, talvez atrasou alguma coisa, uma comidinha meio fria, enfim, alguma coisa assim. E lá no final você foi surpreendido com uma coisa boa. Então, recebeu uma sobremesa, estava ótima, enfim, sei lá, um elogio, desconto na conta, não sei. Então, se o começo foi muito bom e o meio e o fim foi muito bom, o que aconteceu no meio ali é compensado de certa maneira. E o que o Chip and Dan Heath fala nisso aí é até para os exames, né? Então eles fizeram pesquisa para os exames de endoscopia aí, né? E se o cara se sente bem no começo, se sente bem no final, ele fala que o exame foi ótimo. Se você fez tudo certinho, mas você pisou na bola no finalzinho do exame, 1 minuto que você deu de pisada da bola, aquele final fica marcado. E aí você não tem mais toda a nota boa que você teria, por exemplo, no começo. Então tenha muita atenção para isso, de a gente fazer o fechamento correto, planeje essa coisa, né? Tem muito gerente de projeto que fica depois chateado, né? E fala, pô, fiz tudo aqui, me sacrifiquei, fiz tudo mais, olha os caras lá que mal agradecidos no final, não gostaram do projeto. E como que você terminou esse projeto? Você fez abandono de projeto ou você fez encerramento de projeto, tá? Então isso é muito importante aqui. O nosso encerramento, ele, portanto, aqui de uma maneira resumida, a gente precisa pegar o nosso TAP e verificar, o objetivo foi atingido? Sim, não. Concluímos, as coisas estavam no nosso mandato do termo de abertura? Plano. Fizemos todas as entregas do plano, todas as tarefas, seguimos o plano, fizemos o que nós prometemos? As entregas aceitas. Essas entregas aceitas aqui, elas vão passar, ou já passaram, na verdade, por controle de qualidade, por aceitação, por testes. Vamos juntar todos os documentos do projeto. Aqui é a hora de você fazer até um 5S, né? Um housekeeping ali, porque quando a gente está durante o projeto, às vezes a gente tem pasta ali na rede com arquivos, aí a gente cria V1, V2, V3, V4, vai tendo mudanças, vai tendo uma série de coisas. Agora é hora de você dar uma limpada naquilo. Quais versões vou salvar? A 1 e a última, que seja lá a 10, por exemplo. Vou eliminar os rascunhos, enfim, vou verificar documentos para que isso possa ser arquivado
guardado num repositório da organização, tá? Gestão do conhecimento, gestão das informações, tá? Então isso é muito importante, as duas coisas, né, são muito importantes aqui para a gente. Além disso, lições aprendidas, e lições aprendidas aqui é uma compilação, porque você deve capturar lições aprendidas ao longo do projeto. Não dá para chegar lá no final do projeto, depois de 5 anos, e falar, e aí, pessoal, o que deu certo, o que deu errado, como é que foi? Não. A gente faz lições aprendidas periodicamente. Então, aqui no nosso projeto da Trentinho, a gente faz lições aprendidas semanalmente, ou quinzenalmente, mensalmente, depende do tamanho do projeto, né? Mas pelo menos quinzenal ou mensalmente. Aí você junta todas essas lições aqui, compila essas lições no final, pode até fazer uma nova sessão e arquiva. Então vou atualizar as lições aprendidas da organização, vou arquivar os nossos documentos de projeto. Eu vou também desmobilizar, liberar a nossa equipe, agradecer a equipe, se for necessário avaliar, e aí temos o nosso encerramento formal. Então essas são as etapas nossas aqui de encerramento. Eu queria passar um pouquinho pelo nosso plano em Excel. Então aqui o nosso plano em Excel, pegando a aula 8 aqui, a gente teve várias coisas bacanas aí que o grande Alessandro Trovato criou, trouxe para vocês. Eu, mais uma vez, incentivo você fortemente a poder criar o seu próprio template, assistir os vídeos, né? Mais do que simplesmente usar um template pronto, embora esse template está disponível, né? Todos os materiais nossos aqui estão disponíveis, mas você aprender a criar o seu. Bom, e dando continuidade aqui, eu modifiquei de tela e pausei o vídeo, mas vamos ao nosso exemplo então, né? Estava falando sobre os nossos grupos de processos que a gente precisa seguir aqui no nosso projeto até a gente chegar ao nosso encerramento, e agora nós vamos passar por um exemplo em que veremos a nossa planilha aqui então trabalhando, e lembrando que na próxima aula o Trovato ainda vai fazer modificações nela provavelmente, para vocês saírem com uma versão final muito bacana. E que no nosso último encontro, que será um webinar ao vivo, nós vamos discutir as planilhas que vocês enviarem e os seus próprios trabalhos. Então tudo começa, quando a gente está falando de um projeto, né? Tudo começa ali com o seu termo de abertura. E como eu mencionei em aulas anteriores, esse nosso termo de abertura ele leva tempo para ser criado, não é uma atividade ali de 30 minutos, a gente pode fazer workshops, reuniões, entrevistas, uma série de coisas para que a gente tenha a nossa versão final. O que a gente precisa daqui mesmo, né? Nosso objetivo, a justificativa, e precisamos de um escopo preliminar ou uma descrição preliminar ali do que vai ser criado. Esse é o nosso termo de abertura. De posse deste termo de abertura, a gente precisa elaborar o plano, que não é apenas o cronograma. Então, o plano, o que nós fizemos lá no nosso Excel, né? A gente veio aqui e criou o escopo, transformamos esse escopo em uma visão gráfica chamada de EAP, a estrutura analítica do projeto, dividimos ela o máximo possível em entregas, subentregas gerenciáveis, criamos o nosso cronograma a partir disso, adicionamos eventualmente recursos, né, pessoas, materiais, instalações, os nossos custos, as tarefas, e aí salvamos a nossa chamada linha de base. Com esta nossa linha de base, a gente parte para execução. Então, vou mostrar aqui para vocês já, fazendo ali no nosso exemplo de Excel. E quando chegarmos ao final, a gente pode ir incrementando então essa nossa planilha aqui, porque nós podemos incluir uma guia, por exemplo, de lições aprendidas. Então, uma guia de lições aprendidas, vou abrir um template aqui já. Mas lições aprendidas, basicamente a gente precisa criar categorias. Então, deixa eu abrir aqui uma planilha para a gente. Lessons learned, podemos ter aqui um exemplo aqui de lições aprendidas. Deixa eu abrir aqui uma planilha para a gente, que basicamente iria ter colunas para capturar uma descrição daquela nossa lição aprendida, capturar qual é a categoria dessa lição aprendida, por exemplo, se é uma lição aprendida voltada para escopo, voltada para qualidade, enfim, alguma coisa nesse sentido aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui para a gente e já vou colocar na tela para vocês. Então, deixa eu abrir ele aqui e pegar lições aprendidas.
Bom, então aqui temos um exemplo de lições aprendidas, que é uma guia muito simples, na verdade, né? Basta nós capturarmos uma numeração, geralmente, a data que essa lição aprendida foi capturada, quem é o responsável por ela. Aí nós vamos descrever aqui um título, então esse subject aqui é um título, né? Então o título é cláusulas contratuais, e aí vem a situação, esquecer de incluir cláusula de garantia, recomendações, rever isso, e se precisa de algum acompanhamento aqui, o follow-up. Então eu recomendaria que você talvez criasse uma outra coluna, se essa lição aprendida se refere a alguma das áreas de conhecimento, qualidade, escopo, riscos, stakeholders, aquisições, porque aí facilita para você poder filtrar lições aprendidas por área, tá? Então é bastante simples aqui. Você pode usar uma planilha até mais simples que essa, por exemplo, né? Simplesmente fazer um checklist de lições aprendidas, mas essa seria uma coisa bacana de você colocar aqui no seu Excel também. Outra coisa que seria importante de a gente colocar é a aceitação. Então, nós podemos pegar aqui algum formulário de aceitação. Deixa eu abrir um exemplo aqui para a gente também. Então, pesquisando aqui rapidamente, nós podemos encontrar diferentes formulários de aceitação. Criar um formulário como esse, por exemplo, lá dentro do nosso Excel, por exemplo, né? Basicamente, a gente vai descrever a entrega, descrever testes que eventualmente a gente tenha feito, e aí criar esta abinha aqui que nós podemos imprimir, né? Você pode imprimir as suas guias do Excel ali e dizer que foi uma determinada data de aceitação. Essa é uma outra coisa que a gente pode criar. E a gente pode criar um termo de encerramento do projeto. Eu estava até pesquisando aqui para encontrar outros templates de Excel e achei um post aqui bacana, se você quiser dar uma olhada. Você pode visitar o gestãoeprodutividade.com.br /tag /plano de projeto. Então você pode pesquisar aqui no blog e encontrar, vou deixar na descrição do vídeo aqui também, mais dicas para você elaborar um bom cronograma e alguns exemplos de cronograma, como cronogramas em Excel, criados aqui, sempre o link, né, do criador, criado aqui em modelo do Office.com, outras etapinhas aqui. Então esse artigo aqui vai ajudar você bastante a poder fazer o planejamento do seu projeto aqui de diferentes maneiras, criar o seu primeiro plano de projeto, enfim, outras atividades aqui que você vai conseguir encontrar, ok? Bom, vamos voltar lá para a nossa planilha para a gente passar aqui em algumas coisas que poderíamos criar, portanto. Então já temos todo o nosso ciclo de vida, criamos o escopo, criamos a IAP, conseguimos colocar a nossa figurinha aqui da IAP como o Trovato criou, podemos colocar um hiperlink aqui para outros documentos caso seja necessário. Então você pode ter um link ali, pode ser até um documento do Visio, você pode utilizar mapas mentais, pode colocar como hiperlink, caso você tenha criado a EAP ou WBS em outro sistema, né, em outro software. A elaboração do seu cronograma, então aqui temos diferentes maneiras de enxergar o nosso cronograma, e o planejamento do nosso cronograma, tanto com o previsto, que seria o planejamento, quanto o nosso real, que aí começa a mostrar o deslocamento, foi o que o Trovato fez na última aula. Então a gente consegue colocar a realização, então os recursos, horas previstas, o nosso fator de ajuste, o custo previsto e o custo real. E aí nós podemos criar aqui outras guias adicionais, né? Então nós podemos criar um relatório, por exemplo, um status report, que eu mostrei em outra aula. Você, na aula anterior, né, do controle, você pode criar aqui alguma coisa e colocar uma lista de issues, por exemplo. Eu vou pegar aquele nosso template ali de cronograma. Então, plano.xls aqui, que eu deixei disponível para a gente também. Deixa eu pegar ele aqui, deixei ele disponível aí para você e você vai encontrar muitos templates de planos de projetos aí para você poder utilizar. Então, este daqui, por exemplo, já tem vários charters aí também, você pode utilizá-lo, WBS, enfim, outras atividades aqui. Então, podemos incluir agora coisas adicionais, podemos incluir nosso status report, podemos incluir aqui lições aprendidas,
E podemos incluir um checklist de encerramento. Então, o encerramento tanto pode ter um checklist, quanto ele pode ter o próprio formulário de aceitação dentro do seu Excel. Vamos visitar aqueles templates que eu tinha mostrado anteriormente para a gente ver um pouquinho disso aí também. Então aqui temos alguns outros exemplos de plano, né? Você pode criar cada plano seu aqui em paralelo. Nós vamos discutir todos os planos, né, os que vocês enviarem e outros no nosso webinar de encerramento. Mas você pode criar a grande, né, digamos, a grande sacada aqui do Excel é que você pode ter todos os arquivos no mesmo lugar. Cria um plano de custo, um checklist, pode ter o plano de RH, um plano de comunicações, um plano de gerenciamento de riscos ou uma matriz de gerenciamento de riscos aqui, né? Permitiria você ter os riscos e a sua estrutura analítica de riscos agora, né? Não de projetos, mas desses riscos aqui. Gestão de aquisições, entre outros fatores, tá? Todos os modelinhos aqui, né, todos os templates vão estar disponibilizados para vocês. Alguns precisam ser completados, a gente está criando aqui para fins didáticos, mas você pode utilizar esses modelinhos aqui. Então tem alguns outros modelinhos aqui. Por exemplo, né, esse aqui, inclusive, de um professor muito bacana, Ângelo Braga, da FGV. É uma planilha que você encontra também na internet, acredito que de livre uso, né? Eu não vou divulgar ela ali para o download, porque não tenho a permissão aqui do Ângelo, mas para mostrar a possibilidade de você também utilizar botõezinhos, fazer outras coisas aqui, determinar a complexidade que a gente tem. Então podemos criar aqui uma gestão de documentos. Ó, aqui tem um checklist de documentos muito interessante, dependendo da complexidade do projeto. Tomadas de decisão, se vai ser alguma coisa obrigatória. Instruções para classificação do projeto. Então aqui tem possibilidades de a gente fazer ainda mais mudanças, né, automatizações, criar aqui uma visãozinha centralizada em uma página. Inclusive, uma outra referência muito bacana, né, é você visitar o One Page Project Manager. Então, o APPMI, salvo engano, One Page Project. Tem inclusive o livrinho, né? Mas você pode ir lá dar uma olhada no One Page Project Management. Tem até artigos aqui na Mundo PM descrevendo. Vamos ver aqui. Acho que está fora o artigo, mas o site oficial é oppmi.com. Então, o OnePage Project Manager, você pode fazer o download de templates aqui em Excel, ó, que permitem você ter uma visão de tudo. Aqui o cronograma, aqui riscos, outros aspectos aqui, todos unificados aqui dentro, né? Você pode até ir lá ver a apresentação aqui. Então, oppmi.com, recomendo você dar uma olhada para poder aprender um pouquinho mais sobre planilhas, né? Tem inclusive os livros aqui de gestão de projetos em uma página, que é o que estamos procurando fazer, né? Em um arquivo centralizado aqui. Então aqui mais um exemplozinho, podemos ter várias etapas, várias coisinhas aqui para a gente colocar na nossa planilha. Vou mostrar um último exemplo aqui para você. Quem ficou curioso e faça o seu planejamento, então é para servir de apoio. Essas duas aqui eu vou disponibilizar, só não vou disponibilizar do professor Ângelo Braga. Se você encontrar aí, né, vou até verificar, de repente se ele disponibilizar, coloco, mas não tendo a permissão ali, vou colocar somente as que a gente criou. Essa aqui é um outro modelo que criamos. Então você pode organizar aqui os seus processos de gestão de projetos e aí segue, né? Termo de abertura usando o PM Canvas do professor Finóquio, gestão do escopo, temos o nosso cronograma aqui criado de uma maneira bem mais simplificada do que o Trovato fez, podemos até gerenciar um Kanban, curva de custos, qualidade, gestão de cada um dos aspectos aqui da qualidade, riscos, então planejamento de riscos, equipe, então podemos aqui criar, né, um charter aqui de equipe, comunicação, então aqui um charter de equipe, comunicação, como nos falarmos aí com as pessoas, aquisições, fazer um mapa de supply, por exemplo, e o encerramento que eu falei para vocês, né? Acho que é isso aqui que vocês podem criar aí de uma maneira simplificada, uma pesquisa de satisfação e lições aprendidas, ok?
Bom, então fizemos uma visão geral aqui das nossas atividades, né? Eu queria retomar o fechamento aqui rapidamente da nossa aula. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Não se esqueçam, a gente tem mais uma aula ainda do Trovato, em que eu vou discutir com ele aqui esses novos templates que eu mostrei para vocês, para a gente incrementar ainda mais a planilha, que já está muito bacana lá. E aí você será capaz de criar a sua própria planilha. Você tem até a última aula, que é o webinar, daqui 2 semanas, né? Então, próxima semana tem a aula do Trovato. Daqui 2 semanas nós temos o nosso webinar ao vivo. Nós vamos discutir os templates que vocês enviarem. Você tem acesso à prova, pode fazer o download dos templates também, para que a gente consiga orientar vocês, né? Esse é o grande objetivo, que você tenha aplicação. Não esqueça de compartilhar essa aula, por favor. É um trabalho aqui todo voluntário, como falei para vocês, mas o nosso grande objetivo é poder atingir um número maior de pessoas que busquem outros conhecimentos em Excel. Tem vários cursos gratuitos do Excel, livros. Busquem outros conhecimentos de gestão de projetos da mesma maneira, muitas coisas gratuitas aí, e para que você possa se desenvolver. Bom, é isso aí. Deixa aí o seu joinha, né? Compartilhe mais uma vez, por favor. Encha de comentários aqui que o YouTube nos ajuda a atingir mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima aula.